Hoje no Agro, Saúde e Cooperação a gente apresenta uma fruta que tem alta produtividade, bom valor de mercado e que se encaixa bem no modelo de agricultura familiar. A pitaia é uma cultura lucrativa para pequenas propriedades e está gerando bons resultados e negócios. Santa Catarina já é o segundo maior produtor do país e neste ano deve colher 4.000 toneladas a fruta. Se recentemente pouca gente conhecia, agora a pitaia está ganhando cada vez mais terreno. Iniciamos nossa viagem em busca dos pomares dessa fruta exótica pelo sul de Santa Catarina. A região não foi escolhida à toa. É no sul que está concentrada a maior parte da produção do estado, 95% de toda a pitaia catarinense. São pequenas propriedades que juntas estão fazendo de Santa Catarina um polo produtor. Nossa primeira parada é na cidade de Criciúma e o nosso endereço não é exatamente na zona rural, nós estamos mais próximos ao centro. A gente veio até aqui para conhecer o pomar do Fabrício, um perfil de produtor que vem crescendo nos últimos tempos, gente da cidade que está de olho nos bons negócios do agro. Na busca por uma alternativa de renda, o Fabrício conheceu a pitaia, estudou o assunto e resolveu arregaçar as mangas. Aproveitou uma pequena área do cunhado que estava parada e plantou o pomar. Olá, Fabrício, obrigada por nos receber. Seja bem-vinda, Cíntia. Deixa eu te perguntar uma coisa, a pitaia não é a sua atividade principal? Não, exatamente. A nossa história começou há 3 anos atrás, porque a minha atividade profissional e a do meu sócio permitia-nos no tempo livre, durante a semana, a gente viu na pitaia uma grande oportunidade por ser uma novidade, uma cultura que consegue se plantar em pequenas áreas, em pequenas propriedades agrícolas, né? Mesmo nós estamos no centro urbano, favoreceu, e a cultura, por ser cheia de segredos e até então novidade, nos chamou muita atenção para isso. O pomar do Fabrício é um retrato fiel de como o cultivo da pitaia se encaixa bem na realidade das pequenas propriedades. Ele utiliza apenas 35% de um hectare. São 1.200 pés com 3 variedades comerciais. E como as plantas já estão chegando, digamos, na idade adulta, neste ano o Fabrício vai colher 10.000 quilos. O nosso pomar está no 3º ano plantado. Automaticamente, quando mais adulto ele fica, mais produtivo ele se torna, atingindo o pico de produção no 4º ano, 3º para o 4º, chegando a produzir em média de 20 a 25 quilos por pé, em média. A pitaia chama atenção pela excelente produtividade, por ser resistente, rústica e lucrativa, já que apresenta um bom valor de mercado. Mas se engana quem pensa que não dá trabalho. Não basta colocar as estacas, é preciso preparar o solo, fazer a poda da copa, a polinização manual e cuidar para não furar o dedo na hora da colheita. A colheita não é tão fácil não, tá? Eu tô aqui sem luva, mas o recomendado é usar luva para não machucar as mãos, porque é um cactus e tem espinho. Então, cortei aqui, Fabrício. Isso, agora pode cortar a parte de cima. Aqui. Para soltar ela completo. Puxa para baixo, pronto. E é assim que ela segue para o mercado. É assim que ela segue para o mercado. E o mercado está de portas abertas. A pitaia é uma novidade para muitos consumidores brasileiros, para consumidores e, de certa forma, para produtores que ainda estão aprendendo as melhores técnicas de cultivo. Lidiane acompanha um grupo que está desbravando essa atividade. Aqui em Criciúma são 11 famílias que já estão trabalhando com pitaia. É uma cultura recente ainda, quer dizer, famílias que estavam buscando diversificar a produção. Como é que vocês têm se organizado? Aqui em Criciúma a gente fez um grupo temático. Então as famílias que plantam aqui já participam desse grupo e até quem entra nova, ele já informa, tem um lá que está plantando. E aí a gente faz esse grupo e através das visitas, que eu faço individual em cada um, e também das reuniões que a gente faz. Que informações vocês trocam? São 3 reuniões anuais no mínimo que a gente faz, e eles até pedem mais, assim. A gente fala como é que foi a colheita, qual o processo está passando naquele momento, da poda. A gente sempre tem informações técnicas para repassar, e eles também, essa troca que eles fazem um com os outros, né, assim.
É bem verdade que a união faz a força. E para não vender de ponto em ponto, os pequenos produtores têm feito um movimento que já é comum em Santa Catarina, a união em cooperativas. Fomos até Turvo, é lá que Fabrício e outros 53 associados entregam a pitaia que colhem. A cooperativa garante o escoamento da produção e juntas as famílias ampliam o mercado. Seu Edésio, quanto é que o senhor está entregando hoje? 800 quilos. Vai entregar mais ainda? Amanhã mais 800 e quarta mais 800 quilos. Vale a pena então trabalhar com a cooperativa? Sim, vale. Por quê? É porque não tem como, né? Se o trabalhar, como é que o cara vai entregar tudo no mercado? Ninguém compra tudo isso aqui. Fica mais fácil de negociar preço? Bem melhor. Também? Nesta época, o movimento é grande. Estamos em um dos picos da colheita. São caixas e caixas de pitaia. Tudo cuidadosamente embalado e acondicionado para garantir a qualidade até a mesa do consumidor. Hoje em dia a gente está comercializando direto com o mercado de São Paulo. Tá? Eu mando o CEAGESP, né, e para Campinas. Vocês já exportaram também essa produção? Sim, já foi exportado já para o Canadá. Tá? A cidade de Vancouver, o ano passado, foi trabalhado com esse país lá. Tá? Pouca coisa fica aqui em Santa Catarina, então a maior parte vai para fora mesmo? A maior parte vai para lá. Este ano, a cooperativa deve comercializar 720 toneladas, a maior parte de polpa roxa e branca. Tudo que chega na cooperativa é cadastrado. Os dados integram o programa de rastreabilidade. Com um leitor de QR Code, é possível acompanhar o trajeto da pitaia, do pomar até o ponto de venda. Essa aqui, por exemplo, veio do município, vamos ver aqui, de Meleiro. E com um clique dá para ver a propriedade. Com um bom valor de mercado, a pitaia é mais uma alternativa importante para diversificar a produção e gerar renda nas pequenas propriedades. No município de Nova Itaberaba, oeste de Santa Catarina, encontramos o Rosivandro, que trabalha com várias culturas e está testando a viabilidade da pitaia. Eu tenho aqui, não é muita coisa, fazem 2 anos que eu comecei a trabalhar com a pitaia e eu implantei até o momento, acredito eu, com 7.000 metros, 0,7 de hectares. Estou aqui em torno de 500 plantas, umas produzindo, as outras estão em fase de crescimento, que eu estou ampliando meus pomares, mas daí eu estou saindo da pitaia estéreo e estou migrando para a pitaia autofértil, né? Que ela te dá um pouco menos de trabalho, ela te dá um pouco menos de manutenção, né? E é uma fruta melhor para comercialmente. A produção no oeste ainda é tímida, são poucos pomares, mas as pitaias estão bonitas, apesar do desafio do clima. Porque temos invernos frios, né, às vezes com temperaturas negativas e verões muito quentes, então a planta ela é bastante sensível a temperaturas extremas. Isso tem provocado algumas dificuldades no cultivo. Dificuldades que vão sendo superadas com cooperação, conhecimento e trabalho. E se por aqui, até pouco tempo, a pitaia era quase uma desconhecida, agora ela já criou raízes. Santa Catarina é hoje o segundo maior produtor nacional, com uma safra que neste ano deve alcançar 4.000 toneladas, número que deve crescer bastante daqui para frente. A gente tem hoje 300 hectares plantados com a fruta em todo o estado, em torno de 340 famílias vivendo do cultivo total ou em parte da sua renda dessa fruta, né? Então, a partir da área, a gente tem uma estimativa que nos próximos anos, com a maturação de todos os pomares, né, que a pitaia já não produz tudo que ela pode produzir no seu primeiro ano, geralmente a partir do 3º, 4º ano, em torno de 6.000 a 9.000 toneladas da fruta colhida no estado, e aí com valor bruto de produção entre 15 a 18 milhões de reais. Estamos de volta. Aqui no estado, as primeiras mudas de pitaia foram plantadas comercialmente há pouco mais de 10 anos. Uma atividade relativamente nova, que vem crescendo, se firmando e encontrando na pesquisa e na cooperação a base para ampliar e aprimorar a produção orgânica.
Agora a nossa parada é no município de Içara. De cima avistamos um pomar bem diferente dos tradicionais. No lugar de árvores frutíferas, lá estão os pés de cactos. É nas pontas da copa, sobre a incidência direta do sol, que a pitaia cresce. A propriedade pertence à família Mazzucchello, que há 6 anos resolveu apostar em uma nova atividade. Tiago, vocês plantavam fumo antes? Sim, plantávamos fumos, A família, né? O meu pai, minha mãe, eu trabalhava empregado e tal, e resolvemos então entrar no ramo da pitaia. Hoje vocês trabalham todos juntos aqui na propriedade? Todos juntos, a família inteira, né? Você, sua mãe, seu pai? Minha irmã e meu cunhado, somos a família inteira aqui, mais os amigos, né? Alguns parentes também, pessoas que vêm nos ajudar, porque como a gente... A safra é grande e também a propriedade é grande, então a gente precisa de mais pessoas para ajudar a gente, né? E são necessárias muitas mãos, principalmente no período de colheita, que se estende por vários meses. Eu peguei carona para conhecer a propriedade. Essa é uma propriedade de porte maior, são 8.000 pés distribuídos em 4 hectares. Neste ano, o Tiago deve colher entre 25 e 30 toneladas de pitaia. Aliás, quem trabalha com essa fruta colhe de dezembro até abril. São mais ou menos 3, 5 picos de florada, dependendo do clima. A família já está programando expandir o negócio. A plantação de pitaias vai aumentar e uma indústria de beneficiamento vai agregar valor ao produto. A gente sentiu a necessidade na propriedade de utilizar o excedente, né, e aquela fruta que não vai para o mercado in natura, né? Então a gente foi atrás de cursos para industrializar a pitaia, né? E a gente fez cursos e a gente aprendeu algumas receitas. E a gente está aperfeiçoando ainda mais as receitas. A ideia é vocês terem aqui uma agroindústria. Isso, uma agroindústria de geleia e doces, né? Aproveitando as frutas aqui da região. Banana, maracujá, nossa pitaia, nossa amora preta. A propriedade tem certificação orgânica e é uma unidade de referência técnica, ou seja, ali acontecem estudos, cooperação entre produtores e pesquisadores para aprimorar o cultivo da pitaia, como, por exemplo, a diversificação floral, uma alternativa natural para o controle de insetos e pragas. Para isso, no entorno do pomar, foram plantados 4.000 pés de hibisco, além de manacás e quaresmeiras. A gente consegue manejar todos os insetos da cultura da pitaia só manipulando o ambiente. Essas flores, elas atraem insetos benéficos como polinizadores e inimigos naturais, que são predadores naturais das pragas da pitaia. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma diferença bem grande numa área onde a gente tem a diversificação floral de uma área onde não existe a diversificação floral. Aqui, os insetos praga agiram e consumiram o fruto, depreciaram esse material que vai perder valor de mercado, e nessa área aqui onde a gente está, onde faz 1 ano e meio que já foi implantada a diversificação floral, a gente tem a diferença, um fruto com um padrão muito mais bonito para o mercado. Outra técnica é a cobertura de solo com amendoim forrageiro, que além de auxiliar no controle de insetos, ajuda na adubação e traz conforto térmico para a planta. Por curiosidade, Cíntia, coloca a mão aqui para você ver que tem uma profundidade e você vai encontrar um conforto térmico aqui no solo. Ele vai estar úmido e mais fresquinho. Nossa, é impressionante mesmo. Sim. Tá bem geladinho, a gente está aqui num calorão e a terra está úmida e bem fresquinha. Isso faz bem para a planta. Sim, porque a raiz da pitaia ela acaba sendo superficial, ela não é profunda. Então esse conforto térmico permite que a raiz absorva melhor os nutrientes, a água do solo. E os insetos ficam todos aqui. Ficam todos aqui. Como a pitaia é uma atividade relativamente nova em Santa Catarina, para explorar todo o potencial, é importante conhecer a fundo as diversas questões que interferem na qualidade e na produtividade. E é isso que está sendo feito na Estação Experimental da Ipagre de Itajaí. Ali são pesquisadas tecnologias que envolvem manejo sustentável, fitossanidade, pós-colheita e são feitos cruzamentos. A busca é por variedades adaptadas às condições de clima e solo do estado, além de plantas que produzam no inverno e que dispensem a polinização manual. Existem no mercado algumas variedades já que nós chamamos de autógamas, né? Que são autoférteis, que elas se autopolinizam.
Então, no nosso programa de melhoramento, um dos fatores de seleção de material seria justamente, um dos principais fatores seria isso, né? A escolha de um material autógamo, né? Que não seria necessário realizar a polinização manual. Para diminuir justamente a mão de obra na propriedade. Exatamente, para diminuir esse trabalho, né? De você ter que ir e polinizar as flores, que normalmente em pomares comerciais são milhares de flores que abrem e as flores duram apenas uma noite, né? Abrem normalmente no final da tarde, começo da noite, e as flores vão se fechar já na manhã seguinte, né? Reduzir a mão de obra e conduzir os pomares de forma orgânica é um esforço que tem sido feito para trazer um diferencial à pitaia catarinense. A cadeia produtiva ainda está se organizando, tem muito chão pela frente, mas por aqui o futuro dos pomares de cactos é promissor. Ela é encontrada em diversas partes do mundo. De sabor doce e polpa firme, a pitaia é considerada uma superfruta por conta do seu elevado potencial nutricional. Bom para os apreciadores, melhor ainda para os produtores. E você, já provou? Definitivamente, ela não é comum e olhando de pertinho é até meio esquisita. Em alguns países é chamada de fruta do dragão por conta da casca, que parece ser formada por escamas. Mas quem vê cara não vê coração e basta cortar para a pitaia revelar toda a sua beleza. É de encher os olhos, um verdadeiro apelo ao consumo. São muitas variedades, algumas com cores intensas, como essa rosa pink. Mas a pitaia não é especial somente pela beleza. Ela reúne vários benefícios para a saúde e para a dieta. A pitaia é uma fruta riquíssima em fibras, por exemplo, então ajuda no controle da glicemia, que é o açúcar no sangue, ajuda no controle dos níveis de colesterol. Ela é rica em vitamina C, antioxidante, então fortalece o sistema imunológico. Então é uma fruta bastante rica, assim. São compostos funcionais e propriedades medicinais comprovadas que têm gerado o interesse da indústria. Mas o mais comum é o consumo in natura. Tem gente por aí desconfiada do gosto da pitaia. Achou que faltou doçura, encontrou um fruto com uma certa acidez. Eu confesso que nas minhas andanças para fazer essa matéria, eu provei várias pitaias e todas estavam muito saborosas. Então, conversando com especialistas, eu descobri que, na verdade, para extrair o máximo de sabor da pitaia, o produtor precisa colher a fruta no ponto certo de amadurecimento. Diferente de frutas, como por exemplo a banana, a pitaia não amadurece como deve depois de ser colhida. E aí vai uma dica preciosa para os produtores. Muitos produtores acabam colhendo a pitaia naquele período que ela está ainda mudando de cor, né, sendo do verde, né, a casca do verde para o vermelho. E isso ainda ela não terminou esse processo de maturação. Então o ideal seria esperar, né, essa mudança completa na coloração do fruto da pitaia, partindo do verde para a mudança completa para o vermelho, aí sim colher o fruto, tá? Que daí você garante que tem um fruto com teor de açúcar mais elevado. E aí como é que fica a questão da logística do transporte? Porque já tirar o fruto maduro do pé faz com que esse fruto tenha que ser comercializado mais rapidamente. Sim, se você demorar um pouco mais no pomar, colher esses frutos, eles vão ficar mais doces, né, de modo geral, mas você tem esse empecilho que você pode reduzir o tempo de prateleira e também em questão de transporte você pode ter um fruto um pouco mais delicado na questão do transporte, né. Mas aí não adianta também você colher um fruto que dure mais na prateleira, que seja mais fácil de você transportar, que, né, uma segurança maior para transportar, sendo que ele não tem um sabor bom. E o que o consumidor busca, claro, é o máximo de sabor. A Natália, que é instrutora de uma oficina de pitaia e cursos de processamento de alimentos, conta que quando o assunto é pitaia, dá para usar e abusar da criatividade. De sorvete a pães, biscoitos, quiche e brigadeiros. São várias delícias, garantindo o total aproveitamento da fruta. A gente trabalha pratos doces, salgados, utilizando a polpa com a casca e também somente a casca. Além do que a gente está testando agora é a farinha
da casca da pitaia, que vai servir como um aditivo em pães, biscoitos, né? Um complemento para enriquecer os pratos normais que a gente costuma produzir. São produtos que a gente pode produzir e ter durante o ano, na época que não temos a pitaia disponível. Então, na época de grande produção, aproveita, produz para o ano. E além da comercialização, da agregação de valor, né? Então, acaba se tornando uma renda a mais para o produtor. A casca reúne praticamente as mesmas propriedades da polpa. Então, que tal um risoto com casca de pitaia? É bem fácil de preparar. Basta retirar as brácteas, que são as escamas, e picar a casca. Quem nos ensina o processo é a Geisebel. A base do risoto é a base de todo risoto que é feito de qualquer variedade. Então, é posto a manteiga, a gente doura a cebola, coloca o arroz, o vinho, tudo igual aos outros. Quando falta 10 minutos de cozimento do risoto, aí você acrescenta a casca da pitaia. De um risoto especial ao lanche do recreio. A pitaia está sendo incluída na merenda escolar de diversos municípios de Santa Catarina. Tudo para estimular a alimentação saudável, aproveitar as propriedades nutricionais e fortalecer a agricultura familiar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar obriga que parte da verba, 30%, sejam utilizados para produtos da agricultura familiar. Aqui em Içara, esse assunto é levado a sério. No ano passado, 98% dos recursos foram utilizados para a compra de alimentos vindos de pequenas propriedades. Rúbia, dá para tornar o cardápio mais saudável e, inclusive, incluir a pitaia na alimentação da garotada. Com certeza. Muito mais saúde que está trazendo para os nossos estudantes. O que vocês levam em conta para escolher? Regionalidade e sazonalidade? Isso, a gente leva a sazonalidade principalmente, né? As frutas e hortaliças que eles têm na época. Então, o que eles têm disponível, a gente organiza, prepara o cardápio para que seja servido na melhor safra que eles têm. A dinâmica que coloca frutas da estação no prato e nas mãos dos estudantes ajuda a criar o hábito de consumir alimentos mais saudáveis. E nesse caso, uma pitaia bem geladinha é bem-vinda. Que delícia, né? Acabou por hoje, mas domingo que vem tem mais. No programa Agro, Saúde e Cooperação deste domingo, nós viemos até Itá para mostrar como o mirtilo está transformando a economia do município. A versatilidade da fruta, os diversos produtos que podem ser feitos e os inúmeros benefícios para a saúde. Tudo isso a partir das 9 horas da manhã, aqui na NDTV. Continue com a gente durante a semana através do portal ND+/Agro. Um bom domingo e até o nosso próximo encontro.